Olá pessoal, sou o Thiago Pettini, drapple.com.br. Esse é o 269º Dr. Apple News, trazendo sempre aquele resumo de notícias sobre Apple e um pouquinho da tecnologia para vocês, das coisas mais importantes, sempre com a ajuda do Antônio, do Gilberto, do Renato, do Sandro. Obrigado a todos vocês que ajudam com as pautas e também estão sempre aqui acompanhando o meu trabalho. Muito obrigado. Bom, começar com as notícias históricas. A gente teve em 2010, novembro, né, 23 de novembro de 2010, sendo leiloado um dos 50 últimos Apple I que tinha aí no mundo, né? Sobraram umas 50 peças mais ou menos, e essa aqui estava em perfeitas condições, com a embalagem original, com uma carta assinada do Steve Jobs, e um camarada italiano, o nome dele é o Marco Boglioni. O Marco Boglioni pagou 210 mil dólares no Apple I para colocar na coleção dele. E um ano depois, né, o Steve Jobs faleceu, né, ele desencarnou, e a gente tem aí um aumento do valor, com certeza, por conta desse fato, dessa peça, né? Imagina quanto que vale hoje um Apple I que está na coleção do Marco Boglioni, né? Realmente 210 mil dólares, é muita grana, né? Multiplica por 6, né? Imagina quantos reais. Bom, agora a gente vai para as notícias da semana. iPhone 17 Pro, o pessoal já está pensando ali como é que vai ser o iPhone 17 Pro, e as notícias ali, né, são bem sensacionalistas, né? O iPhone 17 pode ter grandes mudanças de design, e aí você vai ler a matéria aqui, o cara está falando que o que pode ser que mude é que o frame, a parte lateral, volte a ser de alumínio. Tem alguma modificação nas câmeras e tal. Eu não vejo muita mudança do que pode ser um telefone como esse, né? Não sei se está faltando imaginação da minha parte, mas enfim, com a tecnologia que nós temos hoje, eu acho difícil imaginar alguma coisa muito diferente do que realmente é, né? Mas aqui nesse outro artigo aqui, eles comentam, né, de que o frame seria de alumínio, a câmera seria retangular e não quadrada, teria obviamente um processador A19, né? A grande modificação que eu penso aí nessa coisa de tecnologia, não em termos de design, seria o chip Wi-Fi da própria Apple, né? Parece que a Apple realmente está avançando. A gente teve notícias que estava avançando, depois que estava tendo dificuldade, depois que a Apple abandonou o projeto. A ideia é se afastar da Qualcomm, né, e ganhar um pouco mais de dinheiro ainda com o iPhone, mas ter a produção do seu chip interno, né, para que possa ter o controle da tecnologia, não ter que ficar pagando royalties, e também fazer isso de uma forma mais otimizada para o seu próprio aparelho, né. Uma câmera frontal de 24 megapixels, uma traseira de 48, 12 GB de RAM, o Dynamic Island menorzinho, né? Talvez até sem o Dynamic Island eles conseguirem colocar atrás do display de uma forma aceitável, né? Então são mudanças assim que ele não vai virar de ponta cabeça, né? Ele não vai virar do avesso, como a gente costuma dizer. Eu não sei, o que vocês imaginam, o que pode... Tem algum outro modelo de uma outra empresa que é muito disruptivo, que é muito diferente desse padrão, que é um retângulo na sua mão, né? Enfim, vamos ver o que o futuro nos espera. Talvez necessite de uma outra tecnologia que a gente ainda não conhece para transformar o celular numa outra coisa. A gente tem aquele que fica um botãozinho, né, que você coloca a mão na frente e ele projeta a tela na frente. Ainda está muito rudimentar isso perto da qualidade, da usabilidade que nós temos nos iPhones hoje. Mas, enfim, é uma discussão aí para quem conhece das novas tendências, das novas tecnologias que a gente ainda não conhece, né? O que o pessoal tem falado é que talvez venha aí um iPhone Air ou um iPhone Slim, né, dessa linha do 17. E se isso está acontecendo, provavelmente a Apple está batalhando aí com relação a algumas coisas. Por exemplo, o alto-falante. Como é que vai ficar o alto-falante desse equipamento, né? Vai voltar a ser mono, ou vai piorar bastante a qualidade? Porque, né, mais fininho que isso, imagina a tecnologia de um alto-falante para ser de qualidade numa coisa muito estreita, muito fininha. E a questão da bateria também, né? Como é que vai ser a bateria disso? Então são coisas que a tecnologia tem que ir melhorando
para que também os equipamentos possam ir se modificando, né? Bom, a iFixit fez aí uma análise do MacBook Pro e não encontrou grandes novidades na parte interna, né, do M4. Eles viram que a parte de arrefecimento da máquina é um pouco maior, mas o resto é basicamente a mesma coisa, né? Tem uma porta USB a mais, a reparabilidade continua sendo igual, a parte da bateria continua sendo difícil de tirar porque ela é colada, ela tem um adesivo diferenciado, mas continua sendo igual, não mudou quase nada com relação ao modelo anterior, né? A grande mudança é a parte mesmo, a parte de equipamento interno, né, de chip, de armazenamento, a bateria muito mais durável, né? Realmente é uma máquina, os M4s estão valendo a pena para quem tem aí o Intel, com certeza, não tem nem o que pensar, e para quem está com o M1 e já está querendo não ficar muito atrás aí na evolução, o M4 eu já recomendo fazer a troca também, tá bom? Agora, do M1 para o M2, eu sinceramente não faria, a não ser que seja um preço assim, né, de ocasião. Aí a gente tem aí com relação ao M4 do MacBook Air, o MacBook Studio e o Mac Pro, porque foi anunciado aí para o iMac, para o Mac Mini e para o MacBook Pro agora há pouco, né? Mas o MacBook Air ficou para trás com o M3, o Mac Studio ficou para trás com o Mac, com o M qual? Como é que tá? O Mac Studio acho que é o M3, né? Ou M2, não me lembro agora. E o Mac Pro ainda está com o M2, né, o M2 Ultra. Então eu não consigo entender o porquê, se alguém souber aí, por que a Apple já não troca tudo de uma vez, né? Talvez seja porque, sei lá, quem quer um MacBook Air agora, o MacBook Air te serve, mas você só tem o MacBook Air M3 e acabou de lançar o MacBook Pro, que é mais caro, o M4. Então, sei lá, muita gente talvez vai acabar indo para o MacBook Pro M4 e porque não quer esperar o MacBook Air, que ainda está no M3, sair. Não sei se é isso, se é uma jogada aí financeira e tal, mas eu não consigo ainda entender. Acho que já devia ter dado tempo para a Apple poder regularizar o ciclo, né? E trocar tudo de uma vez, né? Principalmente essas máquinas mais potentes como o Mac Studio, por exemplo, e o Mac Pro, que carece aí de processadores cada vez mais potentes, que são máquinas profissionais, né? São máquinas para quem trabalha pesado, né? Então realmente eu não entendo qual que é a estratégia, ou se é realmente uma dificuldade que a Apple tem aí nessa evolução da linha de processadores. AirPod Max, se alguém está esperando uma versão 2 do AirPod, pode tirar o cavalinho da chuva, muito provável que a Apple não faça uma atualização em breve. Ela fez a última agora apenas trocando o USB-C para USB, desculpa, Lightning para USB, para se acomodar nas mudanças de legislação, nas exigências de legislação aí. Então, a gente não vai ter mais, pelo menos, né, não está no radar, mudanças muito drásticas com relação ao AirPods, que é um equipamento que ainda é muito caro comparado com a concorrência, acho que $550, aqui no Brasil dá uns 7 mil mais ou menos, né? E a gente já tem, de 4 anos para cá, né, a gente já tem aí outras empresas fazendo produtos como a Bose, a Sony, já com qualidade, com a técnica, né, com a parte de tecnologia já aprimorada de 4 anos para cá, né? E com um preço bem mais baixo. Então provavelmente o que a Apple vai acabar fazendo vai ser reduzir o valor aí, o preço desse equipamento. Você está desperdiçando seu iPhone, iPad, Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em drapple.com.br. E aí o Brasil entrou na onda, né? O pessoal passa boi, passa boiada, foi o que eu falei, né? O CAD aqui do Brasil já está exigindo com uma multa diária da Apple liberar o pagamento dos aplicativos baixados pela App Store, pagamento de mensalidade e tal, por qualquer outro meio. Foi o Mercado Livre, né? O Mercado Livre geral ali entrou com uma ação tanto no México quanto no Brasil, com relação a monopólio, dizendo que é monopólio e tal, porque como é que funciona? Só para explicar para vocês, quem compra aplicativo, quando a gente compra ou assina um aplicativo na App Store,
a gente faz o pagamento com o nosso Apple ID, né, com o cartão que você colocou na sua conta da Apple, e o pagamento é processado através da Apple e depois repassado para o desenvolvedor. E nisso a Apple morde um percentual desse pagamento. Para mim, nada mais justo. Ela criou o produto, ela criou o mercado, ela criou a base de usuários, né? Acho que nada mais justo ela ter a sua participação, porque ela criou isso do zero, né? Era algo que não existia. Mas, enfim, as empresas estão achando que o cliente pode ter a escolha de pagar direto para o Mercado Livre, por exemplo, ou então pagar através da Apple. E aí você pode ter uma política de preço ali, uma competição de preço com relação a isso. Enfim, aí não é discussão para isso, mas o Brasil lá começou na União Europeia, depois nos Estados Unidos, e o Brasil entrou na onda. Então eu espero que daqui a pouco essas exigências todas que a turma que não entende nada disso está fazendo, vai chegar aqui com certeza, porque a turma fica enciumada, né? Quando faz lá fora, quer fazer aqui também. Bom, aí, aqui tem um artigo do Sven Kaufus, acho que é assim que fala o nome, né? Que fala a respeito da dependência que a Apple tem do iPhone como seu produto principal, né? Aqui na verdade não é uma notícia, é uma opinião dele. Eu achei interessante a opinião dele, apesar de não concordar, mas achei interessante o ponto de vista dele. Se a gente for ver no resultado fiscal da Apple, né, aquela torta onde mostra quais são os produtos e o percentual de receita que cada produto entrega, a gente tem visto um crescimento brutal, aí, principalmente na parte de serviço. Antigamente o iPhone era 80% do negócio, né? E hoje a gente já tem uma divisão um pouco mais igualitária. É óbvio que o iPhone é o carro-chefe. E toda padaria tem o seu pãozinho, né, o pão francês, não adianta. Mas a Apple tem feito um esforço grande para diversificar com outros produtos, inclusive produtos que não foram muito para frente, como o HomePod, por exemplo. O pessoal fala do Apple Vision. O Apple Vision ainda é um protótipo, tá, pessoal? A coisa ainda vai pegar. A Apple está assim um pouco mais lá na frente, está pensando lá na frente. Então não é um produto que vai assim, eles vão lançar e o negócio vai estourar. O iPhone não foi desse jeito. O iPhone Classic não foi desse jeito. O pessoal ficava com o pé atrás. Pô, $500 um telefone e tal. Se eu posso comprar um Nokia e jogar o jogo da cobrinha, né? Então assim, demorou também o iPhone para pegar. Então, aguenta a mão. O AirPods também, sem o fio, também demorou para pegar. A Apple tirou o plug de fone de ouvido do iPhone, o mundo caiu. Então, assim, aguenta a mão. É óbvio que tem flops, né, como a gente chama, tem alguns erros aí. O próprio fone de ouvido que eu acabei de falar, o AirPods Max, ele não estourou e também não foi uma falha, né? É um produto muito segmentado, muito direcionado. A Apple provavelmente não vai mexer nele porque não tem porquê, né? Ainda está vendendo, então vai continuar. Mas eu não vejo a Apple com uma dependência tão grande do iPhone como era antigamente, né? Mas continua sendo o pãozinho da Apple. Aí a gente tem aqui uma notícia interessante da Amazon investindo na Anthropic, né? É o Anthropic, né? Enfim, que é a segunda maior startup que mexe com inteligência artificial depois da OpenAI. A gente fala aí da Microsoft, da Google, e ninguém falava nada da Amazon, né? E a Amazon está atrás ali, 4 bilhões de investimento nessa empresa, principalmente para focar no AWS, né? Que é a plataforma aí de serviços online da Amazon. Então, essa corrida, tinha a corrida espacial, né? Agora a corrida da inteligência está aberta, com certeza. A Apple provavelmente não vai criar uma própria, ela vai, como ela sempre faz, né? Na grande maioria dos casos, ela vai aproveitar o que tem de bom em um, o que tem de bom no outro, e vai melhorar, né? Vai dar uma roupagem inteligente para aquilo, né? Que seja mais fácil de usar, que tenha um resultado prático no dia a dia, como ela tem feito com o Apple Intelligence no iPhone e no Mac. Que só vai chegar aqui no ano que vem, talvez, né, em português. Já tem, se você quiser experimentar, já está atualizado, você pode mudar aí para inglês o teu produto e utilizar, mas essas partes de texto, né, para quem trabalha em português não vai fazer tanta diferença assim, mas é legal testar, porque são recursos interessantes. Lembrando que na hora que sair em português,
Eu vou fazer um curso específico disso, tanto para o iPhone quanto para o Mac, para mostrar como é que funciona o Apple Intelligence no sistema como um todo e nos aplicativos também, para que a gente possa aprender a utilizar essa ferramenta. Falando de cursos, né? Não sei se vocês têm acompanhado, mas uma enxurrada de cursos novos, né? Saiu o Sequoia, saiu o iOS 18, saiu o aplicativo Mail, o aplicativo Fotos e essa semana saiu o aplicativo Notas. Então aproveite lá no site drapple.com.br, conheça os cursos novos, é o maior acervo de aulas sobre Apple em língua portuguesa, juntando aqui o YouTube com todos os cursos que eu já lancei. E lá no site você também encontra os meus contatos para um suporte técnico, uma consulta técnica online, ok? Eu fico à disposição de vocês, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.